Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça define critérios para interesse de agir e data de início do benefício em ação previdenciária. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1124, teses que estabelecem critérios para a configuração do interesse de agir na propositura de ação judicial previdenciária, bem como definem a data a partir da qual serão gerados os efeitos financeiros obtidos com base em provas que não foram analisadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social no âmbito administrativo. O ministro Paulo Sérgio Domingues, cujo voto prevaleceu no julgamento, salientou que o interesse de agir é comprovado pela resistência indevida do INSS na esfera administrativa, ainda que a parte tenha atuado de forma correta na busca pelo benefício. Nesse sentido, foram estabelecidos critérios específicos para sua configuração. O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado. Ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. Sempre caberá a análise fundamentada pelo juiz sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito, ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo. A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo juiz como apta por si só a levar à concessão do benefício. A primeira sessão ainda definiu critérios para a definição da data de início do benefício nas ações em que se reconhece o interesse de agir nos casos em que o INSS deixou de oportunizar a complementação da instrução administrativa e nas hipóteses em que a prova foi produzida exclusivamente na esfera judicial. Configurado o interesse de agir por serem levados a juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o magistrado fixará a data do início do benefício na data de entrada do requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do tema 995 do STJ. Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova,
quando tinha a obrigação de fazê-lo e a prova for levada a juízo pelo segurado ou produzida em juízo, o magistrado poderá fixar a data do início do benefício na data da entrada do requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do tema 995 do STJ. Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material, como, por exemplo, uma perícia judicial que reconhece atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação, o juiz fixará a data do início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos nos termos do tema 995 do STJ. Em qualquer caso, deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos 5 últimos anos contados da propositura da ação. Os critérios estabelecidos servirão como norte a ser seguido pelos juízes e tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes.